Boa tarde a todos. Pontualmente, às 4h15, vamos dar início ao nosso painel. Antes de começar, parabenizar o IDP, a Universidade de Lisboa, pela organização do evento. O conselheiro Vitor Fernandes é um dos cérebros por trás da organização desse brilhante evento. Parabéns, Vitor, pela organização. Um evento riquíssimo, com debates super atuais, super prestigiados. A dimensão, o conselheiro Paulo Burnier também se encontra presente, vai nos acompanhar. É uma grande honra tê-lo conosco aqui, Paulo. E, Vitor, a escolha do tema para esse painel, muito oportuna. Discussões sobre inteligência artificial, impacto... Não estava previsto, foi alguma coisa da inteligência artificial aqui. Achei que tinha caído. Os telefones estão ligados e nos observaram que a gente vai começar a debater o assunto. Mas, enfim, o impacto da inteligência artificial em temas diversos da sociedade é notório, a preocupação em diversos setores acerca do impacto que haverá na inteligência artificial. E, sim, já sabemos de antemão que todos os setores da vida em sociedade, de uma forma ou de outra, serão impactados. No campo da defesa da concorrência, também na defesa do consumidor, não é diferente. São várias reflexões sobre esse novo paradigma, essa nova ferramenta, essa nova realidade. De fato, é possível que o uso indevido de inteligência artificial possa trazer efeitos deletérios, efeitos nocivos para a defesa da concorrência, para a defesa do consumidor. E, como eu disse, esse é um debate que tem sido levado a cabo em diversos fóruns sobre esse tema. E temos aqui nesse painel uma reunião de brilhantes estudiosos sobre o tema, são dos mais destacados profissionais, acadêmicos, do campo da defesa da concorrência. Eu tenho a certeza que teremos, ao longo dos próximos minutos, 1 hora de debate, acesso a informações riquíssimas por parte dos nossos painelistas. Nós fizemos a divisão dos temas entre os painelistas. Iremos começar com o professor Caio Mário, que vai apresentar uma temática mais abrangente sobre o tema. Na sequência, o Diogo Thompson vai trazer algumas contribuições específicas do Conselho, do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Na sequência, Marcela e o Vitor Rufino vão trazer temas mais específicos. E, ao final, o professor Francisco Costa vai fazer um apanhado geral acerca da questão. Começaremos, então, com o professor Caio Mário. O Caio é professor de Direito Econômico da Fundação Getúlio Vargas, onde coordena o Núcleo de Concorrência, Política Pública, Inovação e Tecnologia, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor pela Yale Law School, sócio fundador do Pereira Neto Macedo, Rocco Advogados, onde coordena as áreas de concorrência e regulação. E, como eu disse, o Caio vai tecer algumas contribuições em sede da interseção entre os novos setores da indústria, que abrange diversas tecnologias como inteligência artificial, e os eventuais riscos à concorrência, principalmente em termos de participações verticais. Caio, por favor, a palavra é sua. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Antes de mais nada, gostaria de começar cumprimentando o Dr. Alexandre Barreto, moderador da mesa, em nome de quem também cumprimento todos os meus colegas que estão aqui na mesa, cumprimentando também os organizadores, agradecendo o convite para estar nesse evento. Dr. Vitor Fernandes, muito obrigado. É um prazer poder contribuir para as discussões nesse evento. E eu queria começar também com um disclaimer de que hoje aqui a gente está falando de um tema que é um tema de futuro, né? A gente está falando para frente, a gente está olhando quais podem ser os desdobramentos a partir de inteligência artificial, de questões de defesa da concorrência, de defesa do consumidor. Então, a gente está fazendo perguntas que vão aparecer no futuro e, com isso, é um tema bastante aberto. A gente ainda não tem casos concretos sobre isso, eu acho que o Dr. Alexandre estava colocando isso exatamente, né? Quer dizer, a gente está refletindo sobre qual é o impacto futuro e quais desafios que nós vamos ter.
E dentro dessa reflexão, acho que é importante a gente partir de uma visão dessa indústria de inteligência artificial, como ela está estruturada, para a gente pensar, bom, onde estão os desafios? O que pode surgir de dúvidas, questões que a gente vai ter que olhar em mais detalhe para o futuro? Acho que um dos grandes pontos é que essa é uma indústria bastante complexa e muito verticalizada. Então, se a gente pensar em inteligência artificial generativa, geralmente a gente vai olhar para essa indústria com algumas camadas ou alguns elos importantes, né? Tem um elo dos inputs dessa indústria, quais são os ativos importantes para desenvolver modelos e tecnologias nessa indústria. Aqui, geralmente, a gente tem referência a 3 grandes inputs, né? Um é poder computacional, então capacidade computacional, e aqui tem muitas discussões, por exemplo, sobre chips, sobre nuvem e esse tipo de possibilidade de aumentar a capacidade computacional. Dados é o segundo grande input e o terceiro é expertise. Uma segunda camada é, com esses inputs, várias empresas estão desenvolvendo modelos fundacionais, né? Estão desenvolvendo modelos que, a partir desses inputs, geram inteligência, produzem novas informações. Então, esses modelos fundacionais são, por exemplo, o GPT-4, Gemini, Llama 2, a gente tem ouvido esses nomes aí com frequência. A partir dos modelos fundacionais, a gente tem uma terceira camada, que são as aplicações. Então, o ChatGPT, por exemplo, é uma aplicação que usa o GPT-4, né? E a gente pode construir várias aplicações a partir do GPT-4 para serem utilizados. E, a partir daí, também nós temos todas as outras tecnologias que são usadas para embarcar essas aplicações e chegar no usuário final, né? Então, você pode embarcar o ChatGPT, por exemplo, em outras aplicações também, em outros softwares, por exemplo, para os usuários finais usarem. Todas essas 4 camadas, em múltiplos níveis, elas são integradas. Então, várias empresas estão em vários momentos dessas camadas. Isso traz questões bem conhecidas da defesa da concorrência, de perguntas sobre as integrações verticais, né? Então, o que isso pode gerar de discussões, por exemplo? Pode gerar, num primeiro momento, eventuais discussões de acesso a inputs, de acesso aos ativos necessários para gerar novos modelos e competir dentro desses novos modelos, né? Então, a gente tem visto discussões, por exemplo, de acesso a chips, né? em que o foco na NVIDIA, por exemplo, que produz certos chips muito importantes para a inteligência artificial, tem sido grande, e ela tem dado chips para todo mundo no mercado, mas tem tido uma escassez, inclusive. Então, esse tipo de discussão, e dependendo de como isso evoluir, por exemplo, se houvesse uma exclusividade na produção de chips, você teria discussões potenciais aqui. Então, você pode ter uma discussão de acesso aos inputs. Você pode ter uma segunda discussão, que é de acesso ao caminho para o mercado, né? De acesso ao embarque dessas tecnologias em, por exemplo, tecnologias legadas que têm alguma posição dominante, né? Em que você vai, de alguma forma, embarcar essa tecnologia nova de inteligência artificial numa tecnologia legada, e isso vai ser importante para atingir usuários finais. Então, aqueles que têm hoje tecnologias legadas e maior capacidade de atingir usuários finais podem também integrar de forma bastante intensa suas ferramentas de inteligência artificial com a distribuição, né? E eu acho que esse é um outro ponto que pode surgir de discussão também em eventuais fechamentos de mercado e discriminações. Mas aqui devem surgir também explicações importantes para isso, por exemplo, como o embarque de inteligência artificial em tecnologias legadas serem um aperfeiçoamento dessa tecnologia legada. Então, você tem ali um processador de texto e você vai usar a inteligência artificial para melhorar o seu processador de texto, por exemplo. Vai ter discussões de se isso é um processador de texto melhorado ou de um processador de texto com embarque de uma outra coisa ali dentro. Vão ser discussões importantes, eu acho que podem eventualmente surgir. Para além dessas discussões nas relações verticais entre esses vários níveis, eu acho que a gente pode ter também discussões mais contratuais, né? O que a gente, em geral, em defesa da concorrência, avalia, por exemplo, como venda casada, ou como bundling ou empacotamento, né? Como você construir a oferta conjunta de múltiplos serviços. E isso pode gerar discussões importantes nesse mercado também.
Esses dias agora, se não me engano foi ontem ou anteontem, a União Europeia, por exemplo, anunciou que iniciou uma investigação olhando para o bundling entre o Teams e o Office 365. Né? Então, essa inserção do chat do Teams, da parte de mensageria do Teams, com o Office 365 e seus aplicativos de trabalho da Microsoft. E isso vai ser investigado. Claro que o Teams aqui não é por si só inteligência artificial, mas esse tipo de casamento entre dois tipos de produto, pegando carona, né? A acusação aqui é meio de que a Microsoft estaria pegando carona na importância do Office 365 para o Teams se propagar. Então, isso também pode ser alvo de discussões no futuro aqui. E outros tipos de empacotamento, né? E, inclusive, num paper recente, quer dizer, talvez o paper mais detalhado de Autoridade de Defesa da Concorrência que saiu até agora, foi o paper do ano passado da CMA, né, da Competition Markets Authority, que foi atualizado agora em abril desse ano. E um dos apontamentos é justamente sobre a possibilidade de um certo feedback loop, né, de uma certa retroalimentação nesse mercado, em que se você casa uma nova aplicação de inteligência artificial com uma aplicação legada que tenha muita penetração, isso pode gerar mais aperfeiçoamentos naquela mesma aplicação de inteligência artificial, porque vai ter mais dados, vai ter mais inputs de treinamento, e com isso aquela aplicação de inteligência artificial também ganha uma posição maior no mercado. Então, essas são discussões que eu acho que estão se abrindo nesse mercado, e eu acho que a gente vai precisar acompanhar muito de perto. Estou vendo que o meu tempo ali está caminhando para o final, eu queria só falar de mais um assunto. Então, só pontuando, né? Eu acho que a gente está falando aqui de uma cadeia numa indústria que é altamente verticalizada, que pode gerar questões de fechamento de mercado e de discriminação. Estamos falando também da abertura de possibilidades de venda casada e empacotamento, ou seja, condutas que a gente já conhece, mas podem assumir novas formas nessa indústria. E, finalmente, eu acho que está tendo muita discussão sobre potenciais parcerias. Essa é uma indústria de muitas parcerias, né? A gente tem visto parcerias de todos os tipos acontecendo nessa indústria. Algumas dessas parcerias, eventualmente, vão ser fusões, ou, no caso do Brasil, que avalia contratos associativos, pode ser avaliada como um contrato associativo, mas outras não. Outras vão ser parcerias que não envolvem, por exemplo, nenhum tipo de compartilhamento de risco ou de resultado e não serão contratos associativos, mas que podem ser muito positivas de um lado, enfim, não havendo exclusividade, por exemplo, sendo parcerias com múltiplas empresas, isso pode gerar aspectos muito positivos, a própria CMA aponta isso, mas pode também gerar preocupações a depender de como algumas dessas parcerias venham a ser eventualmente estruturadas. Então, acho que esse é um outro aspecto que a Autoridade de Defesa da Concorrência estão acompanhando de perto, devem continuar acompanhando de perto e que eu acho que vão exigir reflexões para frente. E só para concluir, eu acho que nenhum desses pontos hoje é um grande problema. Tá? Então, assim, eu acho, de novo, a gente está no momento incipiente dessa tecnologia, é um momento de muita experimentação, é um momento de bastante abertura, inclusive, mas é um momento também em que eu acho, como em poucas outras grandes mudanças tecnológicas, a gente está vendo as autoridades mapearem potenciais problemas para e passo com o desenvolvimento tecnológico. Algo que a gente não via, era sempre as autoridades correndo atrás do desenvolvimento tecnológico. Hoje a gente está vendo um acompanhamento muito detido, muito próximo de como está se desenvolvendo a própria tecnologia. E acho, de novo, só para citar uma última vez esse exemplo da CMA, quer dizer, um paper muito detalhado, foi publicado no ano passado, no segundo semestre, 6 meses depois, veio uma atualização do paper, inclusive indicando que entende que o mercado está bastante competitivo, está bastante aberto, mas acompanhando muito de perto todos os desenvolvimentos. Eu acho que esse é um ponto extremamente interessante, da gente ver como é que as autoridades vão se posicionar ao longo do tempo. E vou parando por aqui, obviamente aberto a perguntas e a debates no futuro. Muito obrigado. É pontualíssimo. Foi cronometrado, Caio? Pontualíssimo. Pontualíssimo. Perfeito. Quero registrar a presença no auditório do ministro Ricardo Cueva, que nos prestigia com sua presença. Obrigado, ministro. Conselheiro do CAD, Carlos Jacques, conselheira Paula Azevedo, também nos acompanham. Muito obrigado pela presença.
Bom, agora iremos ouvir o Diogo Thompson. Diogo é conselheiro do CAD, uma longa história na comunidade antitruste, tem uma experiência fantástica e muito a nos ensinar. Diogo também foi superintendente adjunto entre 2012 e 2023, 11 anos, e foi nomeado superintendente interino em 2 períodos do CAD, entre 2017 e 2021, e entre julho e outubro de 2017, e junho de 21 a abril de 22. O Diogo é procurador federal de carreira, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e doutorando pelo IDP. Tivemos no Brasil, há pouquíssimo tempo, uma discussão muito recente no Senado Federal, onde foi criado um grupo de trabalho para se discutir a matéria e propor encaminhamentos acerca das discussões. O Senado demandou a colaboração do CAD para esse grupo de trabalho e o CAD apresentou algumas sugestões ao Senado, a esse grupo de trabalho, acerca da temática. Diogo, o que você tem a dizer para a nossa plateia sobre a visão do CAD, sobre o tema, especificamente na nossa colaboração para esse grupo de trabalho no Senado? Bom, boa tarde a todos. Eu queria primeiro cumprimentar meus colegas de mesa, na pessoa do Alexandre Barreto. Queria agradecer o convite da organização na pessoa do meu amigo e colega conselheiro do CAD, Vitor Fernandes. Saudar também todos os sempre conselheiros do CAD aqui presentes. O ministro Cueva, acho que vocês, talvez alguns não saibam, mas ele foi conselheiro do CAD, então também é um atributo que vale a pena citar aqui na sua biografia. A conselheira Paula Farani e também meu colega Carlos Jacques, que aqui está presente. E o Paulo Burnier, que, como eu falei, sempre conselheiro, né? Eu queria também fazer uma menção especial à presença do ministro Cueva aqui, que muito nos prestigia, dado que ele foi o coordenador do grupo, da comissão que apresentou o anteprojeto, hoje projeto de lei, que trata aqui do tema da inteligência artificial, o que traz também uma responsabilidade ainda adicional para que a gente possa falar sobre isso. Vou pegar um gancho aqui na fala do Caio, que, aliás, falar depois do Caio é muito bom, porque ele já fez uma explicação bastante didática de onde a inteligência artificial pode encontrar aí os temas da defesa da concorrência. Mas vou pegar um gancho no que ele falou, de que esse é um tema de futuro e que, de alguma maneira, as autoridades no mundo e no Brasil têm acompanhado para e passo esse desenvolvimento. Mas nem sempre foi assim, né? Eu me lembro que um pouco antes, ali em 2018, 2019, quando a gente começou a discutir esse tema em concorrência, parecia ficção científica, né? Aquela ideia de robôs que possam fazer um cartel e coisas do gênero era algo muito distante, parecia muito distante. E hoje, como o Caio bem demonstrou, já existem problemas que são muito vivos e existem ações já das autoridades de defesa da concorrência acerca desses problemas. Mas, mais do que isso, eu acho que, nos últimos anos, a gente ganhou, no Brasil, em maturidade, de pensar a questão digital, e aí incluída a inteligência artificial, como uma agenda de Estado. E aí, quando eu falo de Estado, você tem iniciativas, talvez não como na União Europeia, em que existe uma agenda do Parlamento Europeu para uma Europa digital, e que se divide em várias iniciativas, mas, no nosso caso, a gente tem iniciativas do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, recentemente, com a criação da Secretaria de Direitos Digitais, no Ministério da Justiça, com a tomada de subsídios acerca da regulação de plataformas no Ministério da Fazenda, que, de alguma maneira, se conversam, né? E que exige de nós, enquanto Autoridade de Defesa da Concorrência, que a gente também dê a nossa contribuição naquilo que nos concerne, né? Essa agenda de Estado ela é importante que ela escute as diferentes nuances dessas discussões, para que justamente elas não se contaminem entre si. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, pelo menos para mim, mas acho que para muitos, o que vem à cabeça é uma regulação sobre os riscos atrelados à inteligência artificial e sobre o que isso pode gerar do ponto de vista social, do ponto de vista humano, dos direitos humanos, né? Talvez não seja a regulação econômica a primeira e mais urgente que vem à mente. Mas é importante que a gente esteja aqui, porque, de fato, é difícil você atrelar um abuso de poder, desatrelar, né, um abuso de poder econômico das consequências também de risco que você tem da inteligência artificial. E aí, nesse sentido, é que o CAD, diante da solicitação do senador Eduardo Gomes,
para que a gente participasse do projeto ali, do grupo de trabalho que estava estudando o PL, indicou alguns pontos de atenção em que eu acho que conversam muito com o que o Caio falou, né, dessa estruturação da indústria de maneira muito verticalizada. Né, você tem ali a camada da infraestrutura, a camada dos modelos, das linguagens, a camada dos produtos e uma camada de usuários que não são necessariamente só consumidores finais, mas, às vezes, empresas que necessitam daquilo também para desenvolver seus negócios. E foi exatamente pensando nesses pontos que o CAD procurou, dentro daquilo proposto pelo Eduardo Gomes, pelo senador Eduardo Gomes, procurou dar algumas das contribuições, né? E as contribuições foram pontuais, mas elas tocam um ponto bastante interessante, porque elas tocam justamente a questão da verticalização, do acesso ou a possibilidade de fechamento a um mercado de inovação e da garantia da possibilidade de que esse mercado de inovação seja fomentado, né? Então, basicamente, a gente consegue dividir a contribuição proposta pelo CAD em 4 pontos. O primeiro ponto é tentar organizar dentro das regras de governança, né? O PL traz um sistema de governança de inteligência artificial que inclui várias autoridades, e uma delas é o CAD. Tentar organizar como que a cooperação interagência e a cooperação entre regulação e concorrência pode acontecer de maneira tempestiva e de uma maneira que se tenha acesso a dados de teste, dados de validação, dados de treino dessas ferramentas de inteligência artificial para que se possa efetivamente fazer uma fiscalização tempestiva em caso de um risco de dano concorrencial. O outro ponto é a sugestão de sandbox regulatórios para que, antes de determinadas aplicações serem implementadas, dado o potencial e o alto grau de risco que isso pode ter, e esse risco, como eu disse, não é só um risco econômico, mas um risco também à sociedade, para que isso seja sempre um requisito e, ao mesmo tempo, permitir que, para startups, você tenha menos regras, ou regras menos rígidas e menos custosas, para que elas possam continuar exercendo seu papel inovador, inclusive também com relação à compliance. Então, um dos focos que a gente procurou trabalhar é justamente de permitir que as regras rígidas atinjam ali os grandes conglomerados que de alguma forma já estão presentes nessas 4 camadas que a gente mencionou aqui, mas que também permitam a inovação por meio das startups, né? Então, eu acredito que, ainda, como o Caio falou, a gente ainda está falando de futuro, mas, de uma certa maneira, já incorporando uma série de discussões que não são isoladas da inteligência artificial, mas que podem ser impactadas por esse novo contexto digital. E lembrando que a gente está falando aqui de algo complexo e dinâmico, então é necessário que a gente possa, de uma maneira razoavelmente coordenada, fazer com que as diferentes iniciativas se conversem, né? Então, assim como na Europa, o DMA, que é a nossa regulação econômica dos mercados digitais, o grupo que é responsável pelo enforcement do DMA, ele também tem um trabalho atrelado ao regulamento de IA, assim como, da mesma forma, o CAD deve fazer isso também, não só na regulação das plataformas digitais, mas também na regulação de IA, lembrando que a regulação de IA, como eu falei, não é uma regulação econômica por si só, ela é uma regulação de risco, né? Então, acho que o meu tempo também já está acabando, é o que eu tinha a contribuir inicialmente, e passo de volta a palavra para o nosso moderador. Excelente, Diogo. Eu tenho uma provocação para fazer, mas você guarda, porque ao final, se a gente tiver tempo, a gente volta, que é ouvir um pouquinho, se, na sua opinião, a estrutura que temos normativa hoje no Brasil, as competências do CAD são suficientes para a gente lidar com eventuais infrações envolvendo a economia digital, mas mais especificamente inteligência artificial, ou não, se é necessária alguma mudança institucional. Acredito que teremos tempo, poderemos voltar a esse tema ao final dessa rodada de apresentações iniciais. Também quero anunciar que o time de autoridades e ex-autoridades do CAD ganhou um reforço de peso. O ministro Vinícius Marcos de Carvalho, ex-presidente do CAD, também nos honra com a sua presença. Obrigado, ministro. Passaremos agora a ouvir a Marcela Matiuso. A Marcela é advogada nas áreas de concorrência e tecnologia,
doutora em Direito Comercial e mestre em Direito de Estado pela USP, professora no MBA em IA e Big Data da USP e na Educação Executiva do INSPER. Também já esteve conosco no CAD, foi assessora e chefe de gabinete da presidência do CAD. E a Marcela, que é uma grande estudiosa acerca dessa matéria, vai fazer uma apresentação mais específica no sentido da possibilidade de uso da inteligência artificial em si, como um mecanismo, uma forma de se promover, eventualmente, uma conduta colusiva. Vocês perceberam que o Caio ele abordou o enquadramento podemos chamar assim, de certa forma, do mercado de IA, a maneira como as empresas lidam com esse produto e o possível enquadramento dessas condutas comerciais como infrativas à concorrência. Mas também há um outro grande universo de discussão que nos preocupa muito, que é justamente o que a Marcela vai explorar, o uso da IA para a promoção de condutas colusivas ou infrativas à ordem econômica de maneira mais geral. Marcela, por favor. Bom, boa tarde a todas e todos. Um enorme prazer estar aqui. Queria agradecer, enfim, ao Barreto e aos demais colegas da mesa pela oportunidade de fazer esse debate. Novamente, também agradecer ao convite para participar da discussão, para participar do fórum, fazendo isso em nome do conselheiro Vitor, muito obrigada. Enfim, não vou ficar me repetindo aqui aos agradecimentos e reconhecimentos da audiência extremamente qualificada que temos, né, com vários ex-conselheiros, com o ministro Cueva, que, como o Diogo já comentou, né, relator da Comissão de Juristas do Senado Federal, que foi responsável pela minuta do PL 2338, que hoje é o que pauta o debate regulatório mais amplo, não só concorrencial, no Brasil. Então, muitíssimo obrigada, ministro, pela presença. Queria começar, como, né, o Caio deu um panorama bastante importante, acho que foi complementado pelo que o conselheiro Diogo trouxe, a respeito das preocupações, especialmente, né, da cadeia vertical, dos tipos de conduta que podem surgir desse mercado do ponto de vista do que a gente costuma chamar de práticas exclusionárias, né? E o meu foco aqui vai ser tentar falar um pouquinho das práticas colusivas, né? Então, as práticas que não necessariamente a gente está falando de um agente econômico só atuando no mercado para, enfim, modificar as condições de concorrência daquele mercado, mas sim quando a gente está falando de uma prática de múltiplos agentes fazendo isso ao mesmo tempo. Que, no fundo, né, como acho que o Diogo chegou a comentar isso, né, é um pouco como essa discussão de IA surgiu, né, e de colusão algorítmica, de maneira geral, surgiu na defesa da concorrência, meio com essa lógica um pouco de ficção científica. Assim, não, mas as máquinas vão conversar entre si e fazer cartéis sozinhas, como é que isso vai funcionar? E acho que é importante a gente dizer que tem um nível dessas preocupações colusivas que é um nível bem menos ficção científica do que pode parecer, que é um nível dos casos típicos de colusão, ou seja, de acordos entre concorrentes, que têm o uso de um sistema algorítmico para fins de melhor monitoramento e coordenação desse acordo, né? Então, o que acontece é você desenvolve um algoritmo que vai facilitar o processo de coordenação, vai permitir que aquilo seja fiscalizado melhor. Então, por exemplo, se você tem um algoritmo que consegue ver os preços que estão acontecendo no mercado e aplicar esse preço ao mesmo tempo para várias empresas, alguma coisa nessa direção, o mecanismo de coordenação fica muito facilitado, né? Fica muito mais fácil de você fiscalizar se os agentes econômicos estão seguindo o acordo colusivo que você fez e tudo mais. E esse tipo de caso, vale dizer, é um tipo menos ficção científica também do ponto de vista do enforcement concorrencial, né? Existem exemplos de autoridades que condenaram casos desse tipo. Acho que o caso mais famoso é um caso que aconteceu nos Estados Unidos, que ficou conhecido como o caso Tompkins, por conta do nome, né, de uma das pessoas que fez parte da conduta. O que aconteceu fundamentalmente foi essa pessoa em específico, junto com outras, fazia uma fixação de preços de posters, que ele vendia posters de filmes e coisas assim, artes, que eles vendiam online. Eles faziam essa venda especialmente por meio de e-commerce, e eles fizeram um acordo colusivo e desenvolveram um algoritmo para fiscalizar e ajudar a gerenciar esse acordo anticompetitivo. Então, esse é um caso, digamos assim, fácil, né? A gente tem os desafios aqui
basicamente iguais aos desafios que a gente tem na defesa da concorrência como um todo, que é provar que o acordo existiu. Uma vez que ele existiu, a gente entende que os efeitos são negativos para a concorrência, a gente basicamente condena isso. Acho que tem 2 cenários, porém, distintos desse, que são relacionados ao desenvolvimento tecnológico e são mais, vamos dizer assim, um pouco mais próximos dessa realidade tecnológica que vale a pena a gente mencionar. O primeiro é um cenário que a gente chamaria, né, na literatura concorrencial, de um cenário de hub and spoke. Essa ideia não surgiu necessariamente no contexto da tecnologia, mas no contexto tecnológico ela ganhou muita relevância, né? Então, o que a gente está falando quando a gente fala de hub and spoke? A ideia é que você tem um hub, um centro, que, de alguma forma, coordena a atuação dos spokes na ponta, e isso gera uma coordenação da conduta no mercado. O ponto que eu acho que é interessante de mencionar aqui, quando a gente fala de uso de inteligência artificial, de tecnologia, é que a gente não necessariamente precisa ter uma intenção de todos, por exemplo, os spokes, e, eventualmente, nem do próprio hub, para pensar num problema concreto no mercado. O que eu quero dizer? Se todos esses spokes aqui na ponta começam a usar um mesmo algoritmo de precificação, por exemplo, para, enfim, né, colocar seus produtos no mercado, vender aqueles produtos, o resultado que a gente pode ter aqui, ainda que eles não tenham necessariamente combinado nada entre eles, é que, por conta do uso da mesma ferramenta, eventualmente, a gente chega numa coordenação. As autoridades, né, olhando para esse tipo de cenário, têm considerado, via de regra, e acho que o caso, assim, um dos primeiros casos que a gente teve sobre isso foi um caso europeu, que é o caso Eturas, olhado para a questão exatamente da intenção, para pensar no enforcement, né, e na responsabilização dos agentes econômicos. Então, se você não tem claramente uma intenção dos agentes econômicos em atingir aquele resultado colusivo, você teria que ter evidências muito concretas de que eles sabiam que aquele resultado poderia ser atingido, estavam se aproveitando daquilo para chegar num resultado colusivo, e só então isso poderia levar a uma possível condenação. E aí, a gente chega no, talvez, último cenário, que é mais próximo da ficção científica, que a gente estava comentando no começo, que é o cenário, efetivamente, de aprendizado de máquina, que está mais fortemente associado com a inteligência artificial. Esse também é, do ponto de vista do enforcement, o cenário mais hipotético que a gente tem por enquanto, né? Então, não existem, assim, enormes números de casos dizendo que isso efetivamente aconteceu, tendo evidências de que isso aconteceu e, portanto, levando a condenações. Mas a premissa aqui me parece muito importante de ser discutida, especialmente do ponto de vista de policy. Por quê? Porque o que a gente estaria falando aqui seria um ambiente, né, em que você, não tem nenhum tipo de acordo, combinação, conversa, nada entre concorrentes, mas simplesmente eles desenvolvem algoritmos inteligentes, no sentido de que se adaptam às condições de mercado, e esses algoritmos entendem com alguma rapidez, porque quando você está no ambiente digital, esse processo de aprendizado, né, de jogo, é muito mais rápido do que no ambiente offline, eles entendem que, eventualmente, o que maximiza os resultados daquela empresa, daquela companhia, são preços, por exemplo, supracompetitivos. E isso, enfim, sempre existiu esse potencial, sempre a literatura econômica, né, antitruste, sempre visualizou isso como uma possibilidade, e que acontecia, de fato, em alguns mercados. Qual que é o ponto, eu acho que é importante da gente pensar aqui? A digitalização fez com que o potencial disso acontecer em um número cada vez maior de mercados seja muito, muito grande. Então, se isso podia acontecer, sei lá, em 2 casos, muito pontualmente, e esse resultado do que a gente costuma chamar, né, de colusão tácita entre os agentes econômicos era, portanto, uma coisa marginal na economia, o entendimento das autoridades costumava ser, bom, então tá, então, como é muito marginal, não tem uma intenção dos agentes econômicos e tudo mais, não vou me preocupar com esse tipo de situação. A dúvida é, se isso começar a se observar né, com cada vez mais frequência, coisa que teria que ser investigada, né? Não dá para dizer que, obviamente, isso vai acontecer, mas existe essa potencialidade, será que faz sentido alguma discussão de mudança da política pública? Então,
eu não via isso como um problema, e agora talvez eu deva ver como um problema. E aí uma discussão importante sobre, o que qualificaria isso exatamente como um problema? A mera ocorrência seria suficiente para a gente dizer que, então, as empresas deveriam ser condenadas? Muito provavelmente não faria sentido, até porque a gente poderia ter uma discussão aqui de padrão de prova e tudo mais. Mas acho que há reflexão sobre se existiriam elementos, né, que qualificariam, digamos assim, esse tipo de conduta como potencialmente anticompetitiva, é uma discussão que vale a pena, né, e as autoridades têm, enfim, tentado, em alguma medida, e acho que academicamente também, pensar nessa discussão. Então, acho que esse é o cenário que a gente tem hoje em termos de colusão tácita, também tentando não me alongar aqui no meu tempo. Acho que tem muitas discussões possíveis intermediárias para fazer aqui, mas acho que a gente pode tentar deixar isso para depois, se a gente tiver tempo, e aí dar oportunidade também para os outros colegas comentarem. Muito obrigada. Muito bom, Marcela, parabéns. Nosso tão almejado depois, acho quase nunca alcançado, que o tempo sempre é curto para a grandeza da discussão. Muito interessante, Marcela, acho que você conseguiu pontuar bem o quão difícil, o quão desafiador é para a autoridade antitruste lidar com esse tema. Tangencia muito uma discussão que tivemos na semana passada, em uma reunião da American Bar Association, sobre a utilização de provas circunstanciais para a construção de um caso. A esmagadora maioria dos casos de cartel construídos pelas autoridades antitruste é baseada em provas diretas. Então, assim, a prova da conversa, a intenção em ter um acordo supracompetitivo, como lidar quando temos uma possível colusão algorítmica. E, com efeito, nós temos hoje no CAD aberto um caso em investigação em pública, que trata da possibilidade de colusão algorítmica entre empresas aéreas. Um caso que se encontra em investigação e está se mostrando bastante desafiador para a autoridade, tanto no tratamento dos dados que já foram obtidos, quanto na construção da possível teoria do dano. Mas, enfim, o trabalho em andamento e, obviamente, não há nenhuma conclusão acerca dele. O Dr. Vitor Rufino vai aprofundar mais essa matéria e tratar especificamente de colusão algorítmica de preços, não é isso, Vitor? O Vitor é sócio do Mundrovitch Advogados, foi procurador-chefe do CAD entre 2014 e 2017, mestre em Direito Econômico pela Universidade de Brasília, especialista em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente atua como professor convidado do IDP. Então, Vitor, por favor, apresente para a gente mais especificidades acerca da possibilidade de colusão algorítmica. Obrigado, superintendente, pela condução. Em nome do senhor, eu cumprimento meus colegas de mesa. Muito satisfeito sempre que essa condução cuidadosa e metódica do senhor leve a painéis em que o respeito ao tempo e a dinamicidade da gente. Todo mundo queria falar muito mais do que o tempo que teve, mas a gente se organiza para cá. Eu queria também agradecer mais uma vez, na pessoa do conselheiro Vitor, ao convite, à organização desse evento, que a gente sabe que é muito difícil. Cumprimentar, sem necessariamente nomear a todos, né, os meus colegas que foram ou são autoridades de defesa da concorrência, mas fazer uma nota mental aqui, que é curioso, embora o auditório esteja pleno de pessoas do maior gabarito na área de defesa da concorrência, eu falaria aqui em nome de todos o ministro Cueva, o fato é que temos praticadores e participadores de outros ramos do direito que vieram ao auditório para assistir, imagino eu, porque reconhecem que este tema da inteligência artificial, a seu tempo, vai ser revolucionário em qualquer ramo do direito que se preze. Então, eu vou tentar aqui falar um pouco sobre a colusão, falar dos problemas que eu vejo em relação à colusão e problemas que eu acho que são
universalizáveis para outros ramos do direito que podem ser atingidos, provavelmente o vão, pela inteligência artificial. O direito da concorrência, ele tem uma característica, acho que é a característica que faz a gente estar sempre apaixonado, né? Ele é um ambiente controlado, pequeno, é uma comunidade, ele é internacionalmente unificado ou harmonizado, então você tem muita troca de experiência, muita troca de informação num ambiente com relativo controle. Então, ele é muito propenso a ser pioneiro, né? Ele é propenso a ser pioneiro. Eu vou dar um exemplo, de programa de leniência, que eu acho que o Caio estava no Ministério da Justiça quando o programa foi implantado, no ano 2000, a primeira leniência em 2003, e agora a gente está aqui no Brasil, 2024, com esse tema de leniência em outros ramos do direito. Então, muito do que eu vi sendo discutido em defesa da concorrência, com o tempo, ele passou a ser trasladado para outros ramos do direito. Então, o que eu acho que é mais interessante, assim, em relação a essa possibilidade de algoritmos é a questão da fixação de preços, né? O processo de fixação de preços é um processo que historicamente é muito humano, né? Muito definido, mas já de um tempo para cá, eu acho muito importante também fazer esse registro. Muito do que a gente vê acontecendo, ou muito dos problemas que a gente tenta antecipar em relação à inteligência artificial, eles nascem de observações passadas. Pensando aqui na questão da fixação de preço, eu me lembro quando eu comecei a estudar direito da concorrência há mais de 20 anos, né? O que se falava em colusão, olha, você tem a colusão, como a Marcela falou, né? A colusão explícita e a colusão implícita. A colusão explícita é quando você chega lá e combina o preço. A implícita é quando, sem se conversar, você se coordena. E o exemplo de manual era postos de combustível, que eles diziam, olha, a regulação de postos de combustível exige que o posto diga o preço, então é fácil você monitorar o preço. Então, você sabe o que você está cobrando, você sabe o que o outro está cobrando, você consegue monitorar se ele está sendo fiel ou não está sendo fiel ao acerto que você fez. Às vezes, você não precisa de acerto nenhum, basta que um fique olhando para o comportamento do outro para que ele faça uma colusão que é deletéria, né, em detrimento do consumidor. Esse era o primeiro exemplo. Depois, o tempo vai passando e a coisa vai entrando para algoritmo. A economia da internet forte mesmo, ela tem menos de 20 anos, né? Assim, as grandes plataformas, o CAD tem processos que já tratam de discriminação via algoritmo em relação a mecanismo de busca. Já teve casos também de empresas que estavam tentando se coordenar legalmente, à luz do dia, para vender tickets numa plataforma comum. Então, assim, toda a discussão que o CAD as autoridades de defesa da concorrência já vem tendo em matéria de economia da internet, elas, de certa forma, prenunciam o problema que a gente tem aqui. Embora eu entenda e imagine que a inteligência artificial vai ser um catalisador muito forte desses problemas. Então, um primeiro problema que eu gostaria de elencar é a imputação. Assim, e acho que todos os outros membros aqui de outras áreas do direito vão ser sensíveis a isso. Como que você imputa o comportamento, né? Imputa o comportamento da máquina ao dono da máquina, a quem produziu a máquina. O Diogo estava falando, o Diogo e o Caio falaram, tem vários elos, né? Tem quem fez a infraestrutura, tem quem fez o software, tem quem comprou o software e está usando ele. Então, essa é uma temática que eu imagino vai ser bastante problemática, não só no direito da concorrência, mas no direito mesmo, né? Você pensa em fixação de preços por máquinas e fica parecendo que como a Marcela falou, futurístico, mas é algo que já ocorre. Só que com inteligência artificial a gente está falando de um outro nível, né, de capacidade generativa, da máquina aprender por si própria, dela tomar decisões autônomas. Como que você transita, imputa, distribui responsabilidades em um ambiente dessa natureza? E como você trata da questão da colusão
implícita, que é aquela em que a máquina vai ter muito mais condições de fazer, voltando para o meu exemplo inicial, a colusão, saber o preço que a outra está praticando, monitorar, do que o cara na motozinha do cartel do posto de combustível olhando quem está e quem não está cumprindo. A máquina vai ter isso em tempo real. Assim. É catalisador, a coisa... A gente vai vendo os anos passarem, né, as décadas passarem, e os problemas eles vão adquirindo uma velocidade e uma criticidade muito maior. Então... isso gera problemas no campo da imputação que são muito sérios. Aí, por exemplo, o instrumental que a gente tem para a colusão explícita hoje, como foi bem colocado aqui até pelo nosso moderador, a gente pega provas que existem no mundo material, ou provas que estão no mundo eletrônico, pelo menos que sejam materializáveis, né? Um e-mail, uma mensagem de texto que você mandou combinando, alguma coisa. Mas máquina, onde que vai estar o registro? Vai ser registrável? A gente vai ter condição de olhar para trás? As autoridades já estão começando a tentar dar respostas a isso. Em defesa da concorrência, isso é, de fato, bem claro hoje, como o próprio Caio falou, a CMA já vai no segundo, né, já vai no 2, o ChatGPT está no 4, tem que só acelerar um pouquinho. Né? Mas que a gente vai estar sempre nesse problema. Mas o fato é que... hoje, a resposta padrão, e me parece a resposta correta, é, olha, quem está usando a máquina se beneficia dela, logo é responsável pelo resultado. Isso é a técnica de criação de responsabilidade objetiva que está no cerne, na raiz do direito da concorrência e está no cerne, na raiz de todos os ramos do direito que lidam com problemas da fenomenologia da vida moderna. De fato, como você não consegue mais estabelecer em processos complexos, você não consegue derivar uma vontade de uma forma muito clara, é natural que a resposta seja, olha, vamos estabelecer quem teria a responsabilidade de evitar que isso aconteça e assim o haja. Uma recomendação que eu vi que eu achei interessante que veio de um último manual aqui que a União Europeia mandou para a OCDE, para a instituição do nosso querido conselheiro Paulo, né, era de ter revisões periódicas por parte de quem, auditorias nos sistemas, algum tipo de capacidade de ver para trás o que está acontecendo, porque a realidade é que você pode responsabilizar quem fez ou quem usa o sistema, ou quem fez o sistema, ou os dois solidariamente, mas o fato é que um sistema com o nível de autonomia que a inteligência artificial promete, ele pode fazer isso a despeito das melhores intenções do criador e do operador, sobretudo do operador, que necessariamente vai ter menos ciência e capacidade de alterar os mecanismos de aprendizado, de autoaprendizado dessas máquinas. Então, assim, como que você estabelece a responsabilidade ainda, repetindo, ainda que seja na responsabilidade objetiva, algum tipo de liame você tem que estabelecer, não é uma mera objetivação em branco. Como você faz isso, e a outra questão é como você prova isso. Provar uma colusão tácita é quase impossível hoje, sem inteligência artificial. Como que a gente vai provar colusão tácita amanhã? Né? Então, acho que essa questão, se você vai provar colusão tácita ou não, eu instigo todos a vocês a fazerem nos seus respectivas, principalmente os não estudiosos da concorrência, nas suas respectivas áreas, como essas questões de imputação e de prova podem ser afetadas por isso que está vindo e que agora, muito fortuitamente, o direito da concorrência já está trabalhando antes da tecnologia chegar e se implantar totalmente. Né? Obrigado. Muito bom, Vitor, parabéns. Creio que a gente vai terminar o nosso painel de hoje com muito mais dúvidas do que certezas. Mas essa era a nossa intenção. Teremos agora o privilégio de ouvir o professor Francisco Costa Cabral, que está literalmente em casa, né, professor? É egresso da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mestre em Direito Europeu pelo College of Europe, e também doutor em Direito pelo King's College de Londres.
O professor Francisco é assistente no Tilburg Law and Economic Center e leciona cursos de Direito da União Europeia, Direito da Concorrência, Inovação e Regulação. Professor, falar por último sempre permite o conforto de poder analisar as falas de todos os seus antecessores. Certeza que o senhor vai poder abordar o tema e conseguir ter a síntese do que foi apresentado pelos outros panelistas. Professor, por favor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. O Alexandre tem razão, é sempre um momento especial voltar à nossa casa. E mais uma razão para agradecer este convite e pela amável introdução, que está um bocadinho desatualizada. Já não estou na Universidade de Tilburg, desde então estive na Universidade de Glasgow e agora estou em Lisboa, a prestar consultoria a vários escritórios, também a dar umas aulas na Universidade Nova de Lisboa. No estilo que aprendi desta casa, eu vou aproveitar para discordar de quase todos os panelistas até agora, não como uma crítica direta, mas como um elogio à qualidade da intervenção, porque uma boa intervenção merece uma boa crítica. E começo logo pelo meu amigo Caio, pela intervenção dele, em que falava de problemas futuros, comentou, como todos, uma atividade proativa, mas uma atividade de wait and see. Eu já estou a ver um problema. Eu já estou a ver um problema grave, porque isto tudo lembra-me, quem esteve aqui nas discussões de política de concorrência nos anos 2000, a situação é familiar. Quando os Big Tech atual, as empresas de grande tecnologia, surgiram, ninguém achou que era um problema. Pareciam super eficientes, davam serviços de graça. Quando o Facebook comprou o Instagram, foi analisado pela Comissão Europeia e disseram, não, são dois mercados relacionados, eles não são concorrentes próximos. Nós nem percebemos porque é que eles estão a pagar tanto dinheiro por esta aquisição. A compra do Instagram não foi notificada. A compra do Google DoubleClick passou. Todas as aquisições que cimentaram a posição dos Big Tech passaram, porque só mais tarde se percebeu que exigia novas teorias de dano. As teorias do dano herdadas pela Chicago School, que era um problema de estão no mesmo mercado, estão a alterar o preço, não serviam. Mais tarde descobriu-se que eles estavam a adquirir concorrentes nascentes. Descobriu-se que eles estavam a usar ilegalmente os dados pessoais. Uma das matérias das quais eu fui uma das primeiras pessoas a observar. E descobriu-se também que eles estavam a procurar benefício de mercados ligados, as teorias de dano de ecossistema hoje em dia. Na altura as pessoas achavam que estava tudo bem. Há já um problema. E eu vejo esse problema quando vejo que há dificuldade em enquadrar, da mesma forma como houve dificuldade em enquadrar estas aquisições de concorrentes nascentes, há dificuldade em enquadrar, segundo o regime das concentrações, estes acordos de parceria. Isto é logo um red flag tremendo. Porque as teorias de dano que nós temos hoje em dia, para os casos de abuso, são arcaicas. Estamos a falar de exclusividade total. Dizer, concorrente não pode ter acesso a nada. As teorias que nós sabemos, da Essential Facilities, do Bronner, não é isso que está a acontecer. Quando o Caio refere a investigação de caso de bundle, bundle é um leveraging entre dois mercados, que estão ligados. Também não é isso que está a acontecer. As coisas estão a acontecer, como o Caio observou e muito bem, na cadeia vertical. E o que acontece com estas parcerias são vantagens estratégicas. Não são vantagens de excluir os concorrentes diretamente, não é discriminação direta. O que dizem é, se nós fazemos uma parceria com um produtor de chips, eles podem continuar a vender aos concorrentes, mas nós vamos comprar mais. E faz sentido, porque temos esta ligação estratégica e emprestamos. Só que esses chips vão alterar a corrida. Esses chips vão dar a vantagem. A grande questão é, será que estes mercados vão ser concentrados ou não? E nós corremos o risco de ver estes mercados concentrados, quando neste momento é uma concorrência saudável entre diferentes algoritmos, diferentes players, correndo o risco disto se concentrar num instante, e quem é que vão ser as empresas que vão estar no topo dessa concentração? Os do costume, os Big Tech atual, que através destas parcerias estão a transferir a dominância deles para os novos mercados e impedir que haja concorrência
dinâmica, destrutiva, no ponto de vista do Schumpeter. Eu, continuando na onda da discórdia, a colusão algorítmica é algo que me causa problemas. Porque a definição de algoritmo é uma receita. A minha receita de arroz de frango é um algoritmo. Eu faço o refogado, ponho o arroz, ponho o frango. É um set de instruções. Eu vou-vos chamar a atenção para o seguinte algoritmo. Subo os preços. Vejo se os meus concorrentes acompanham a subida dos preços. Se não acompanham, deixo. Se acompanham, mantenho. Isto é um algoritmo. E é o algoritmo que é aplicado há décadas nos mercados oligopolistas, como todos nós sabemos. Portanto, antes de estar preocupado... E qual é que é o resultado para o welfare, para o bem-estar do consumidor, de o direito à concorrência não fazer nada relativamente aos mercados oligopolistas, evitá-los pelo regime de concentração? O que eu estou a dizer é que nós toleramos os mercados oligopolistas e eles estão por detrás dos aumentos do custo de vida, sobre os quais eu apresentei um relatório ao Parlamento Europeu recentemente, que estão detrás de quase tudo o que está mal hoje em dia politicamente. E aí eu concordo com o Diogo, que temos que ver o aspecto social. Portanto, nós toleramos esta colusão algorítmica e não fazemos nada relativamente a ela. E agora estamos preocupados com casos que são, em termos de bem-estar do consumidor final, insignificantes. Porque as decisões de preço por algoritmo apanham o que nós chamamos aqui em Portugal a raia miúda. São sempre os casos de pessoas que estão a fazer online shopping, e-commerce. Eles não podem ter um gabinete de preços, eles usam um algoritmo. O caso de Eturas era uma agência de viagens num país báltico. Numa empresa grande, há um diretor de preço. Há uma cadeia de preço. Ninguém vai dar um algoritmo. E, no entanto, nessas empresas grandes, empresas petrolíferas, a grande alimentação, as empresas agroquímicas, tudo mais, já praticam a colusão algorítmica. E ninguém faz nada. A colusão algorítmica, como eu acabei de descrever. Atacando aqui o Vítor em último lugar. Perdão, Vítor. Problemas da importação. O direito à concorrência, como o Vítor sabe bem, procura a realidade económica. Vê as empresas como um conjunto de recursos humanos e recursos materiais. Portanto, qualquer software que atue no âmbito de uma empresa é facilmente integrado em termos de imputação do comportamento à empresa. Não interessa se é uma pessoa ou se é uma máquina, porque as empresas são conjuntos de bens produtivos. Portanto, em termos de imputação não há problema. Há problema, e como ele bem sabe também, por isso é que o meu reparo é um pouco injusto, em termos de garantia de presunção de inocência e imputação posterior. Mas não há um problema de imputação do comportamento. Há um problema de sancionamento e de garantias penais. Mas, se esse problema afeta a sanção, não afeta a imputação do comportamento. Pode sempre dizer que aquela empresa é responsável por aquilo, por ter utilizado o software. Depois, se pode imputar a sanção ou não, é outra questão, e se lerem o caso de Eturas, foi exatamente isso que o Tribunal de Justiça teve dificuldades em lidar. Em último lugar, vou concordar com o Diogo, mais uma vez, quanto ao aspecto social, porque há outro problema que não está a ser visto, que é a questão do facto de que os algoritmos estão a ser treinados com base em inputs humanos que, em última análise, visam substituir. Isto já está a causar imensos problemas nos Estados Unidos, porque as pessoas que fazem conteúdo artístico, escrevem livros, escrevem músicas e veem o trabalho deles apropriado para treinar algoritmos sem autorização deles. E estão em curso grandes processos de infração de propriedade intelectual e esses processos, se o direito à propriedade intelectual for aplicado como é hoje em dia, e não como os lobbyistas estão a tentar criar uma exceção, os algoritmos que nós conhecemos, do ChatGPT, são baseados num treino de dados ilegal, completamente ilegal. As pessoas dizem, estamos a fazer tanta coisa boa, mas é a mesma coisa de eu chegar
a um terreno que não é meu e construo um edifício espetacular, mas o terreno não é meu. E a minha última palavra é, a médio e curto prazo pode acontecer a nós próprios, a advogados, e aos inputs que nós damos para treinar estes algoritmos, poderão também pôr em risco a nossa posição, o nosso trabalho. E, portanto, há que atentar a esta dimensão social e principalmente num país como o Brasil, que eu explicarei em breve, se tiver tempo para isso. Muito obrigado. Professor, muitíssimo obrigado pelas provocações. Conforto da academia poder apresentar uma crítica construtiva sempre, que sempre é útil para as autoridades. Mas, como eu disse no intervalo entre uma fala e outra, de uma maneira geral, a minha percepção é que há muito mais dúvidas do que certezas e, da perspectiva das autoridades antitruste, há uma preocupação muito grande em compreender as mudanças que estão ocorrendo, nos prepararmos para elas. Acho que, do que foi discutido, poderíamos, professor, ter um debate muito mais amplo, muito mais abrangente, com maior aprofundamento sobre alguns temas, porém, o tempo que nos foi designado, infelizmente, já chegou ao final. Eu queria agradecer aos painelistas, acredito que várias reflexões que foram trazidas aqui vão trazer muitas inquietudes e pesquisas mais à frente. Quero lembrar a todos que o tema de inteligência artificial vai ser objeto do próximo painel, às 5h30, daqui a 15 minutos. Teremos a presença do senador Eduardo Gomes, que foi o autor do projeto de lei que foi referenciado pelo Diogo, o ministro Cueva, que estava conosco aqui, vai participar do painel, a Laura Schertel, o ministro Barroso, convidar a todos para acompanhar a continuação desse debate no painel que se inicia daqui a pouco. Muito obrigado a todos e boa tarde.